Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, assinou com a construtora OAS um novo acordo de leniência sobre a participação de quase 50 empresas do setor em fraudes em licitações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DINIT, no governo Lula. Para ser publicado, o acordo depende do aval do Ministério Público Federal, que deve sair nos próximos dias. De acordo com documentos obtidos pelo jornal Estadão, o ex-ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, e a ex-presidente empichada Dilma Rousseff, à época ministra da Casa Civil, teriam conhecimento do cartel. Não há relato de pagamento de propinas, mas o esquema dividia obras sem concorrência, prejudicando cofres públicos. Augusto, nunca é demais... Nunca é demais se espantar com a magnitude da roubalheira durante os governos petistas. As pessoas às vezes nem se dão conta mais. Sabe o que eu li aqui? A participação de 50 empresas do setor, de um só setor, 50 empresas em fraudes e licitações. Quer dizer, como é que se chega a um acordão deste tamanho? Olha, Felipe, é o maior roubo de todos os tempos, é o maior sistema é o maior ajuntamento de larápios de que se tem notícia desde o dia da criação. Eles roubaram em tudo. Por exemplo, não se tem notícia de propina, deve-se dizer o seguinte: se as investigações ainda não descobriram quem deu dinheiro, quem recebeu, porque é claro que isso aconteceu porque era norma, era praxe. Eu acho que é isso que, se eu estivesse no governo, eu também martelaria todo dia. Olha, até aquelas fábricas, né, que falam, já faz 33 dias que não acontece acidente de trabalho, faz 34 dias que não acontece acidente de trabalho. Devia botar uma placa no Palácio do Planalto, na esplanada dos ministérios, e publicar no Diário Oficial. Isso aí, faz tantos dias que não se denuncia nenhuma maracutaia no governo. Faz tantos dias que ninguém roubou no governo. Porque a imprensa, a chamada grande imprensa, como eu tenho dito nos últimos dias, ela não só não noticia o que acontece de positivo no atual governo, como esqueceu que o outro governo existiu e era composto de ladrões. Os outros governos, os dois, da Dilma e do Lula. Quer dizer, o Lula é condenado porque se meteu numa maracutaia que envolveu até o presidente da França, e nós noticiamos como se fosse um jogo entre o Juventus da Moca e o Jabaquara de Santos, e tudo bem. É esse o destaque dado, né? Passa a dar o noticiário que é reservado ao futebol feminino para as roubalheiras do Lula. E para qualquer coisa, se o Bolsonaro não combinar a calça com a camisa, é manchete. Zé Maria Trindade. Pois é, olha, Felipe, o governo do PT decretou a extinção do mercado brasileiro. Não existia mercado, não existia iniciativa privada nessa área. Os 50 empresários dominaram o governo. E olha, eu entrevistei um empreiteiro de uma empresa menor que pegava as subempreitadas, que dizia o seguinte: esses empresários aí, eles estavam sentados numa mesa, né? E esses empreiteiros menores que exerciam o trabalho ficavam embaixo esperando as migalhas caírem desta mesa farta. Esses grandes empresários dominaram o governo do PT, e sustentaram a política do Partido dos Trabalhadores até a entrada agora do presidente Jair Bolsonaro. Foram pegos. O ex-senador Pedro Simon lutou bravamente no Congresso exatamente para criar a CPI dos empreiteiros. Não criou, mas a Lava Jato lavou a alma do senador Pedro Simon, mostrando exatamente o estado de coisas. É aquela história do empreiteiro que estava no Palácio do Planalto. O presidente chegou e o cumprimentou: olha, você por aqui? E ele respondeu: presidente, eu estou sempre por aqui, o senhor é que está chegando agora, né? E desta vez foram desmamados. É por isso que há uma reação muito forte, tanto na elite política do Brasil, essa elite que o presidente Jair Bolsonaro quer longe, e também uma reação até entre esses empresários que reclamam aqui pelos cantos, dizendo que não conhecem o caminho para o Palácio do Planalto. É bom que não conheçam. O empreiteiro deve conhecer o caminho para o Diário Oficial e para as regras de licitação.
nada de caminho fácil para o Palácio do Planalto e para as cadeiras privilegiadas. E mais, este filtro que foi criado em torno do presidente. E mais, né, Zé, para facilitar a roubalheira, né, as bandalheiras bilionárias que ocorriam todo dia sim, outro também, o governo promoveu a reserva de mercado. Quer dizer, enquanto o Lula arrumava negócios para Odebrecht em Cuba, na África, na Venezuela, não podia entrar empreiteira de outro país aqui, o que baratearia tudo. Então, se você abrir o país para outras empreiteiras, você não vai desempregar ninguém, porque eles vão contratar brasileiros, não vão trazer americanos, por exemplo, para trabalhar aqui, se for uma empresa dos Estados Unidos. Mas não, eles reservam tudo para eles, que é para roubar sem concorrência. Agora, cria uma reserva danosa de mercado sem progresso, né? Felipe, eu devo acrescentar aqui, Felipe, ontem no final aqui do programa, eu antecipei o recuo do presidente Jair Bolsonaro por pressão de alguns líderes, né? Naquele decreto que exige o cumprimento da Lei Ficha Limpa para nomeações do governo Bolsonaro. Pois bem, houve reclamação porque os líderes entendem que seria um decreto direcionado para a política, porque a partir de agora os líderes esperam indicar integrantes do governo e que viriam com essa peste de barrados pela Ficha Limpa. Pois bem, aí o presidente Jair Bolsonaro, de lá dos Estados Unidos, deu o sinal verde para o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que preparou mudança no decreto, exigindo as mesmas regras para todos os nomeados desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro, desde janeiro. Então, esses nomeados não poderão serem inelegíveis, né? Ou seja, atingidos pela Lei Ficha Limpa, não podem ter condenação em segunda instância, e mais, a exigência de qualificação e experiência em cada setor de nomeação. Mas veja bem, eu falei aqui também ontem, e isso alertou os líderes do governo no Congresso Nacional, mas não o suficiente, sobre uma ação dos partidos do Centrão de convocar deliberadamente os ministros do presidente Jair Bolsonaro à Câmara dos Deputados para demonstrar a insatisfação. E você sabe o que aconteceu hoje? Todos os ministros do presidente Jair Bolsonaro foram convidados e alguns convocados. Todos, absolutamente todos. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle convocou 15 ministros de uma só vez. E vários ministros foram convidados em várias comissões e foram direto na comissão presidida pelo filho do presidente, o deputado Bolsonaro, e convocaram o chanceler brasileiro, ou seja, uma convocação sem limite para demonstrar insatisfação e atrapalhar o governo. Hoje se viu o que eu previ ontem aqui no programa, ou seja, essa resistência chamada de inquietação para demonstrar força. Devo dizer também que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, interviu, ligou para os líderes e evitou a convocação do ministro Paulo Guedes e outros ministros e trocou o requerimento de convocação para convite. E o incrível é que a bancada do presidente Jair Bolsonaro não esboçou nenhuma reação. Felipe, todos os ministros do presidente Bolsonaro foram convidados num só dia e todos em uma só comissão e alguns em várias comissões. É uma reação absurda política, né?